Capítulo 41 a 42, Nova Aventura. Dia e noite. Dia e noite. Esse ciclo se repetiu várias e várias vezes. E assim outros 18 meses se passaram. Todos os três fizeram progresso novamente. Após os primeiros 4 meses, os dois gigantes tiveram um aumento em seu nível de Aki. Eles não eram mais iniciantes. Eles tinham alcançado o estágio intermediário. Eles agora eram capazes de envolver armas e objetos externos com seu Aki de armamento também. Também houve uma melhora em suas observações aqui. Eles agora podiam usar todos os tipos de coisas como sentir força, sentir intenção e sentir emoções. Uma coisa que Pride notou. Ainda é relativamente fácil passar do nível iniciante para o intermediário. O verdadeiro desafio é a progressão para o nível avançado. Requer muito talento e paciência. A maioria das pessoas nem consegue fazer isso em toda a sua vida. Isso é uma indicação de quão difícil é. Pride se alegrou quando ambos atingiram o estágio intermediário. Ainda não seria um problema para ele lutar com um deles. Mas se ele fosse competir com os dois ao mesmo tempo, seria um problema até para ele. No começo, Pride até foi encurralado em suas lutas. Ele teve que se esforçar muito, mas a cada dia que passava ficava mais fácil para ele. Os dois gigantes não eram tão talentosos quanto ele. Ele ficava cada vez melhor a cada desafio. A cada dia ele sentia sua força crescer, mais até do que o tempo que ele gastava em seus treinos noturnos. Mas nem ele conseguia tirar o máximo proveito disso. Mesmo se os gigantes pudessem, eles não teriam matado Pride. E isso também era uma parte sólida que o impedia de florescer tão rápido quanto podia. Mas ele não tinha pressão de tempo agora. Então ele não se importou em ir um pouco mais devagar. Eles têm treinado e lutado como loucos nos últimos 14 meses. Os dois gigantes conseguiram aumentar ainda mais sua força, mas não o nível de seu Aki ou algo assim. Foi apenas um aumento em seu poder e um aumento na duração e alcance de seu Aki. Eles até se tornaram mais resistentes ao Aki do Conquistador. Após cada uma de suas sessões de sparring, Pride o usava neles repetidamente por 2 horas. Uma razão para isso era o fortalecimento de sua força de vontade e resistência. Mas Pride também queria melhorar o Aki de seu Conquistador. Os gigantes ficaram naturalmente desapontados por não poderem usar uma habilidade tão legal. O progresso de Pride também foi tremendo. Primeiro, ele melhorou todas as suas habilidades de gravidade. O efeito delas foi muito melhorado e seu alcance foi aumentado. Seus poderes de atração, repulsão e supressão, que antes cobriam um raio de 15 metros, foram aumentados em 5 metros. Agora pode afetar 20 metros. Sua esgrima e Aki também melhoraram tremendamente. O sol brilhava apenas parcialmente sobre Little Garden. O lindo céu azul, que estava quase completamente coberto de nuvens, impedia que o sol brilhasse. Lá no alto, os chamados de animais voadores podiam ser ouvidos repetidamente. 3 pessoas estão novamente reunidas em volta de uma fogueira. Elas estão aproveitando sua última refeição juntas. Asterisco mastigando asterisco. Asterisco mastigando asterisco. Suspiro. Tem certeza de que quer ir atrás disso? Brody riu. Ele olhou para Dory e depois para Pride. A sessão de treinamento acabou. Temos que decidir quem vence. O vulcão entrará em erupção em breve. Fique e observe se quiser. Haha. Pride simplesmente revirou os olhos. É melhor eu ir embora. Ah, tem certeza? Eu serei o único a derrotar esse idiota. Riu Dory. Você acabou de me chamar de idiota? E ele pressionou sua cabeça contra a de Dory. Sim, e agora? O orgulho franziu a testa. Calhe a boca e coma, ele disse irritado. Quando os latidos finalmente cessaram, ele fez uma pausa. Asterisco apito asterisco. Nome, orgulho. Idade, 20 anos. O modelo Shanks, extração 71%? Habilidades, mestre espadachim, neste nível. O espadachim é capaz de balançar a espada com tanta força e velocidade que cria um vento forte na forma de um projétil de ar comprimido. Isso permite que o espadachim corte de uma grande distância. Isso é chamado de corte voador. O espadachim também é capaz de cortar elementos como fogo, relâmpago, água, etc. Observações aqui, estágio intermediário. Armamento imimentar aqui, estágio avançado. Aqui do Conquistador, estágio avançado. Fruta do Diabo, Ozushi no Mi, progresso 68%. Habilidades, supressão da gravidade, alívio da gravidade, repulsão da gravidade, atração gravitacional, alteração da gravidade, domínio da gravidade, revestimento por gravidade, voo, gravity slash, semelhante a um flying slash. No entanto, durante o impacto físico, o sujeito tocado estará sob a influência de forças gravitacionais com o resultado de ser espremido. O olhar de Pride estava na tela invisível. Mais e mais pensamentos giravam em sua cabeça. Suspiros. Eu me desenvolvi muito bem. Se me permite dizer, durante esse tempo, também aprendi os 2 tipos avançados de Aki. Heilig estava certo no que me disse naquela época. Você não deveria tentar voar quando ainda é um rastejador. E como ele estava certo. Metaforicamente falando, eu simplesmente comecei a correr. Emissão foi um processo de aprendizado mais fácil para Pride. Quando as memórias de Shanks sobre o assunto surgiram, foi relativamente fácil para ele fazer a aplicação. Ele sabia como fazer o Aki fluir fluidamente pelo corpo e emiti-lo de um ponto. De fato, a destruição interna é a forma mais elevada, e apenas algumas pessoas a dominaram. Como ele já havia dominado o revestimento de gravidade e ambos produziram aproximadamente o mesmo resultado, o processo não foi tão difícil para ele. Isso tornou mais fácil para ele experimentar e progredir em um ritmo mais rápido para obter a dita memória mais rapidamente. Aqui do Conquistador, Pride estava realmente ciente. Shanks era um monstro nesse aspecto. Era enorme.
Que tipo de vontade ele possuía? O de Pride estava quase no nível de Roger e Shebeck, mas ainda havia espaço para melhorias. Ele tinha certeza de que Shanks, no seu melhor, tinha um Haki de conquistador tão forte, se não mais forte. Mas mesmo que Pride tenha alcançado o estágio avançado, a única coisa que mudou foi que sua produção aumentou tremendamente em termos de alcance e poder. Ele ainda era incapaz de se revestir com o Haki do conquistador. Como todas as coisas começam, assim todas devem terminar. Assim foi aqui. Quando Pride terminou sua refeição, ele estava pronto para sua partida. Armado com sua espada e mochila, ele flutuou seu barco de volta para a praia. Os dois gigantes o acompanharam para se despedir. Pride, foi realmente um momento agradável com você. Aprendemos muito com você. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente algum dia, disse Dory enquanto os três estavam na praia. Dory tem razão. Foi um momento muito bom. Você deveria ter ficado conosco. O vulcão está até a beira da erupção. Você ainda pode mudar de ideia? Brog riu. A resposta de Pride foi abaixar a si mesmo e o barco na água. Dory Brog, foi bom conhecer vocês. Mas eu vou passar. E sorriu maliciosamente. Tenho a sensação de que sua batalha será longa. Se em 40 anos ou mais vocês encontrarem uma tripulação pirata com um capitão de chapéu de palha, por favor, provoquem-no para mim. E então batam neles até a morte. Mas não os matemática. Eles são boas pessoas. Os dois gigantes ficaram muito confusos com esse pedido. O que Pride queria dizer com isso, eles não sabiam. Daqui a uns 40 anos? Perguntou Dory, arqueando as sobrancelhas. Só me prometa, Pride suspirou. Não se preocupe. Se isso realmente acontecer, vamos chutar a bunda dele. Brog gritou rindo. Foi uma despedida sem melancolia, e também não foi duradoura. Segundo a segundo, o barco do orgulho se afastou. Poucos minutos se passaram e Little Garden era apenas um vago contorno à distância. Luffy, isso vai te ajudar no futuro quando você perceber o quão fraco você e sua tripulação realmente são, ou vai selar seu destino para sempre. E então o Pride partiu, para buscar uma nova aventura. Vários dias se passaram com um clima lindo. O sol brilhava e o mar estava muito calmo. Só havia um murmúrio. Pride agora conseguia dormir no mar. Ele não precisava mais ficar alerta e atento ao perigo. Seu Haki de observação havia se desenvolvido tanto que ele conseguia perceber o perigo enquanto dormia. *MHH*. Pride abriu os olhos repetidamente. *bocejo*. Será que dormi de novo? Parece que tem terra à vista. Pride conseguia ver uma ilha de longe, mesmo que apenas vagamente. Mas a distância ainda era grande demais para especular qual ilha era. Estou em Little Garden há mais de 3 anos. Eu me pergunto, o que aconteceu nos mares? Big Mom, aquela bruxa deve ter dado à luz Katakuri e muitas outras crianças. Mais meia hora se passou. Havia vários navios na costa. Era uma combinação de coisas. Havia navios piratas, navios da marinha e também navios mercantes ancorados. Em todo lugar havia pessoas desfilando de shorts ou biquínis. A maioria mal vestida. Quando alguns deles viram um pequeno barco se aproximando, ficaram surpresos. O que diabos um pequeno barco estava fazendo no mar? Acima de tudo, ele estava se movendo a passo de caracol. Como ele não poderia ter sido destruído por uma tempestade? Afinal, é bem sabido que tempestades e coisas assim são comuns no paraíso. Olha, Clara, só tem uma pessoa aí dentro. A menos que eu esteja errado. Tem que ser um homem. Eu me pergunto, ele é gostoso? Alguns minutos depois, e como ele é gostoso. Corações se formaram nos olhos de algumas mulheres ao vê-lo. Os homens, que também estavam na cena, estavam literalmente fora de si de raiva. As mulheres, por cuja atenção eles tiveram que lutar, não prestaram mais atenção neles, embora a maioria delas tivesse algum tipo de compreensão para isso. Depois de ancorar seu barco, o homem caminhou em direção à multidão. Ele não era muito alto, mas também não era muito baixo. Para muitas pessoas, ele tinha a altura ideal. Ele se movia a uma altura de pouco mais de 2 metros. Como ele se vestia e parecia tendia a causar um reboliço. Ele estava vestido com calças pretas longas. Uma espada elegante estava amarrada em volta dela. Sobre ela, ele usava apenas uma capa preta. Por baixo, ele estava nu. Seu corpo extremamente bem tonificado era visível para todos. Seu corpo lembrava o de um deus grego. Sua pele bronzeada acrescentava uma certa elegância a ele. Ele tinha uma barba curta e cheia, olhos azuis cristalinos e cabelos pretos médios e longos. Pride notou que todos estavam olhando para ele. Ele não tinha ideia do porquê. Do momento de sua aterrissagem até agora, ele esteve em um estado de pensamento profundo. Ele se tornou a atração principal sem perceber. Desta vez Pride navegou sem rumo. Ele queria ver onde a jornada o levaria. Como ele tinha dormido a maior parte do tempo até sua chegada, a ilha em si não estava realmente em seu foco. Afinal, ele iria descobrir exatamente onde estava assim que chegasse. Por um breve momento ele focou sua atenção na multidão. Logo depois, ele começou a olhar ao redor. Palmeiras estão por todo lugar. Pessoas de biquíni e roupas curtas. Placas de hotéis. Esta tem que ser a Ilha Kyuka. Este era o lugar onde o Sr. 3 e a Senhorita Goldenvic passavam férias no anime. Até onde eu sei, a arquitetura da ilha apresenta muitas varandas e piscinas. Então Pride olhou para o centro da área. Exatamente como descrito em alguns fóruns. Na montanha no meio da ilha, há uma grande árvore com uma cobertura em forma de guarda-chuva. Também detecto vários sinais de pessoas vindas do prédio acima. Você realmente navegou até aqui, sozinho no barco? A voz feminina tirou Pride de seus pensamentos. Bastou uma rápida olhada para a direita. A mulher estava usando um maiô vermelho. Ele acentuava seu corpo voluptuoso. Com essa visão, ela já tinha envolvido muitos homens em seu dedo. Até agora, ninguém conseguiu resistir a ela. Seus longos cabelos negros balançavam na brisa. Seus olhos verde esmeralda fitavam entusiasticamente o estranho.
O que ela quer de mim? Sim, estou. Você poderia me dizer onde fica o melhor restaurante por aqui? Ela começou a sorrir. Se você quiser, eu posso te levar lá. Podemos comer juntos e nos conhecer melhor. Orgulho, com muitos pensamentos passando pela cabeça, voltou sua atenção para a senhora. Não, obrigado. Apenas me mostrar o caminho será o suficiente. Eu ficaria muito grato a você por isso. Nani? Os espectadores homens ficaram estupefatos. Eles que se sacrificariam tanto para manter a companhia dessa linda moça tiveram que vê-la sendo abandonada. Sim, eu só vou, hein? A mulher, não esperando um não, ficou chocada. Agora ela o queria ainda mais. Mas por mais quente que ele fosse, também havia algo selvagem e perigoso nele. Ela não queria se jogar nele mais do que já tinha feito. E se ele ficar violento? Se você for algumas centenas de metros em frente, então você chegará à cidade. Há uma rua lá que é basicamente cheia de restaurantes e pubs. Eles são todos muito bons, na verdade. Muito obrigado. Um momento de silêncio se seguiu. Todos os presentes olharam para ele. Ele realmente a rejeitou? Parece que sim. Suspiro. O que eu teria dado para estar no lugar dele? Pride, caminhando na direção recomendada, suspirou. Eu adoraria conhecê-la e passar uma noite com ela. Eu também não faço sexo há muito tempo. Mas sei que agora não posso me envolver com mulheres ou em aventuras sexuais. Assim que tento ceder à tentação, tudo fica mais complicado. Claro, isso nem sempre acontece. Mas quantos de nós já demos muita atenção a uma mulher e perdemos de vista as coisas mais importantes da vida? Especialmente porque estou vivendo em uma época cheia de piratas fortes. E há muitas pessoas por aí que são mais fortes do que eu. Então não posso me dar ao luxo de ficar tentado assim agora. Mesmo que seja difícil pra caramba. É preciso definir prioridades. Um dia também encontrarei tempo para isso. Ha. Muitas risadas retumbantes o arrancaram de seus pensamentos. Um olhar para cima foi tudo o que foi necessário. Sonhos se tornam realidade. Ele sorriu ao ler aquelas iniciais em uma placa pendurada. Vamos ver se isso é verdade.